Os centros urbanos e os locais que abrigam atividades industriais são os mais afetados pela poluição do ar. A poeira escura, mais conhecida pela população da Grande Vitória como pó preto, é uma das mais perceptíveis e prejudiciais. Essa poeira que causa tanto incômodo nas casas e para a saúde de muita gente também afeta o meio ambiente. Para saber mais sobre os impactos ambientais do pó preto, no Utilidade Pública de hoje a gente conversa com o Israel Pestana. Ele é mestre em engenharia ambiental e especialista em qualidade do ar. Bom, Israel, primeiro quero te agradecer por aceitar nosso convite e participar com a gente do Utilidade Pública. Eu que agradeço a oportunidade, Nicole. Para mim é um prazer imenso estar aqui discutindo esse tema tão relevante para a sociedade. Perfeito. Antes da gente ir para as perguntas das ruas, eu quero que você explique para a gente o que é o pó preto, que a gente fala tanto dele, mas esclarece para a gente do que se trata. Bom, o pó preto, na verdade, ele é um poluente atmosférico, né? O nome técnico dele é material particulado e dentro desse grupo de partículas que existem na atmosfera, existe um grupo específico que são as partículas sedimentáveis, onde o pó preto se encaixa. Esse pó preto ele possui algumas características específicas, então a gente já teve alguns estudos aqui no estado que a gente caracterizou quimicamente esse pó preto e observou quais são os elementos predominantes em sua composição. A gente encontrou muito ferro, muito carbono, ele possui a coloração, como o nome já diz, negra, né, o pó preto, e eu acho importante hoje a gente estar atentando a população, fazer uma distinção, né? Eu acho que as pessoas estão sugestionadas a achar que toda poeira é pó preto, quando na verdade existem outras fontes de emissão de material particulado e partículas sedimentares também, que não são somente as fontes industriais. Então é importante fazer essa separação, nem toda poeira é pó preto. Pó preto é um grupo bem específico dessa poeira que a gente está debatendo. Perfeito. Agora vamos às perguntas do pessoal nas ruas. Meu nome é Luiz. Eu queria saber quais são as principais fontes geradoras de pó preto. Henrique, de uma maneira geral, existem várias fontes que emitem partículas para a atmosfera, desde fontes naturais, como o aerossol marinho, as queimadas naturais, a erosão dos solos, como também fontes antropogênicas. E aí a gente pode classificar as indústrias, o tráfego de veículos nas cidades, entre outras fontes. Todas essas são fontes geradoras de material particulado e, consequentemente, de poeira. Como eu informei anteriormente, o pó preto, ele inicialmente teve um cunho, uma vertente de origem industrial. Então, para responder melhor a tua pergunta, geralmente são as fontes industriais que emitem esse pó de características bem específicas. Meu nome é Edna e eu gostaria de saber como é feita a medição do pó preto. Oi, Edna. Aqui na Grande Vitória existem 8 pontos de monitoramento, né? A gente tem uma rede automática de monitoramento da qualidade do ar que faz a medição do material particulado e também a gente tem uma rede chamada de rede coletora de partículas sedimentares, que aí ela está realmente bem mais relacionada ao pó preto. Nessa rede, mensalmente são coletadas amostras que são quantificadas, né? Ou seja, qual é a massa de material que está se depositando em cada um dos pontos de coleta da Grande Vitória, que são 11 para essa rede coletora de partículas sedimentáveis, e elas são analisadas quimicamente também. Além de ter a massa depositada, a gente também tem a caracterização química desse pó preto, ou seja, quais são os elementos que estão presentes nesse material que se deposita nas casas das pessoas. Então, meu nome é Henrique, eu gostaria de saber como que é a forma que o pó preto se espalha e as consequências que isso traz para as pessoas que acabam absorvendo isso. Bom, Henrique, após a emissão do material particulado para a atmosfera, o espalhamento, né, desse material particulado ele se dá pela ação do vento. Então aí você tem o transporte atmosférico acontecendo, né, o vento acaba carreando esse material aí por longas distâncias, dependendo do seu tamanho. Quanto maior a partícula, mais próxima ela se sedimenta, se deposita da fonte. Quanto menor essa partícula, consegue caminhar maiores distâncias. Então, basicamente, o transporte do pó preto se dá de acordo com as condições meteorológicas. Fatores, por exemplo, como precipitação, a chuva, acabam causando uma deposição desse material que a gente chama de deposição úmida.
mas basicamente é o vento, direção e velocidade do vento que espalham esse pó preto pela cidade. Oi, meu nome é Fabíola, eu queria saber se existe um limite para emissão do pó preto. Oi, Fabíola, como eu expliquei, na verdade não existe, o pó preto está dentro de um poluente chamado material particulado, então existem limites de emissão para o material particulado que está relacionado ao tipo de fonte emissora. Então a resolução CONAMA 382 de 2006, por exemplo, estabelece limites de emissão para o material particulado para determinadas fontes, mas não existe um limite de emissão para o pó preto que a gente está discutindo aqui. Meu nome é Idiana, eu gostaria de fazer uma pergunta. O pó preto em si, ele causa algum problema para a vida marinha? Olá, Idiana. De uma maneira geral, o pó preto, o material particulado, ele causa impactos para todo o meio ambiente. Principalmente, o mais importante é o impacto à saúde humana, Anualmente aí morrem 3,1 milhões de pessoas em todo o mundo por problemas associados diretamente à poluição do ar, principalmente ao material particulado. Ele causa alterações no clima, causa injúrias à vegetação, então você reduz a capacidade fotossintética das folhas. Ele causa também desgaste de edifícios e monumentos e o incômodo causado pela sujidade das partículas que se depositam na casa, a pessoa tem que varrer 1, 2, 3 vezes ao dia. E afeta sim a vida marinha, Esse material ele acaba se depositando diretamente no mar, ou ele se deposita nas ruas, na costa, e aí pela queda da chuva e lixiviação acaba atingindo o mar novamente, ou rio, mangue, e aí você passa a ter o que a gente chama de bioacumulação de alguns desses metais que estão presentes na composição desse material particulado. Obrigatoriamente a gente acaba se alimentando muitas vezes de peixe, e aí isso é um processo que retorna para o ser humano novamente. Então a gente é afetado quando respira e também quando se alimenta. Oi, eu sou o Emerson. Queria saber como o pó preto pode ser evitado. Olá, Emerson, muito legal a sua pergunta. Eu acho que hoje o principal problema para a gente resolver o pó preto está relacionado à falta de transparência na discussão do problema. Primeiro, eu acredito que as indústrias veem o órgão ambiental hoje como um órgão de coerção e muitas vezes não se abrem da maneira adequada, como você, por exemplo, quando vai a um psicólogo, conta os seus problemas. O órgão ambiental deveria ser um órgão facilitador do conhecimento, direcionador. As indústrias, por sua vez, não se sentem à vontade de conversar com o órgão ambiental. O órgão ambiental não acredita nos dados que são gerados pela indústria e a sociedade, por sua vez, acaba não acreditando nem nas indústrias e nem na agência ambiental. Então, a primeira maneira de resolver isso daí é trazendo transparência para essa conversa. Existem já no mundo diversas técnicas aí associadas ao controle de material particulado, nessas fontes industriais e em fontes urbanas, como o tráfego de veículos, e eu acredito que a melhor forma de resolver isso é adotar as melhores tecnologias disponíveis para poder sanar as emissões. Hoje, no Brasil, de uma maneira geral, a gente acaba controlando as emissões do que a gente chama de fim de tubo, Lá nos Estados Unidos o pessoal fala end of pipe, e a gente deve buscar, a minha visão é essa, que são tecnologias mais limpas, a linha do Clean Production. Em vez de controlar a emissão, é importante que todo o seu processo seja um processo mais limpo, que tenha uma menor geração de material particulado. Bom, Israel, já que você falou sobre medidas de contenção, eu queria que você dissesse para a gente, porque você fala muito do sistema Domus, que seria uma forma de enclausurar, evitar que essa poeira se espalhasse, se ele realmente poderia ser uma forma de reduzir a emissão, e até para você explicar para a gente o que é esse sistema Domus. Legal. Esse sistema Domus, ele passou a ter uma maior visibilidade no tempos para cá. Basicamente eu já vi essas estruturas no Japão, na Coreia, acho que na China tem alguma coisa. É isso que você falou mesmo, é um enclausuramento. Basicamente o que você faz é fechar um pátio, ele fica encapsulado. Redoma. Isso, é encapsulado, é um domo mesmo, como se fosse uma bacia colocada em cima daquela região.
Bom, primeiro você tem que fazer um estudo de viabilidade técnica. Uma coisa é você implantar um domus quando você está iniciando a construção de uma planta, o projeto novo, saindo do zero. Outra coisa é você colocar um domus numa planta já em funcionamento. Então, assim, tem que estudar a viabilidade técnica e econômica disso. Não sei se, para a nossa situação aqui do Complexo Tubarão, se existiria a possibilidade de colocar domos. Mas o que eu acho é que a gente tem que buscar as melhores tecnologias que sejam possíveis de aplicar para a nossa situação. Existem outras técnicas que podem ser aplicadas, que a gente vai ter uma boa redução dessas emissões, né, de material particulado e que vão gerar efeito positivo nos receptores, que é a sociedade de uma maneira geral. Então hoje a gente fala muito, por exemplo, no controle de particulado, mas existem gases que são lançados na atmosfera e que formam partículas muito finas, por exemplo, como o SO2, o NOx, eles sofrem um processo de oxidação e de gás ele vira um material particulado bem fininho, que é até pior para a saúde. Então, se a gente souber aonde atacar e com que ferramenta atacar, acho que a gente vai ser muito mais efetivo do que ficar pensando em uma coisa que deu certo em outro lugar. Tem que ver nossa realidade. Tem que ver a nossa realidade. Perfeito. Mas eu, mais uma vez, agradeço a participação na Utilidade Pública. Eu que agradeço, Nicole, estou à disposição. Obrigado. Obrigada a você também, das ruas, que participou com a gente, fazendo a sua pergunta. E a gente se encontra numa próxima oportunidade aqui no Utilidade Pública. Até a próxima.